E aí pessoal, como é que vocês passaram a semana? Tudo bem? Deram a praticar bastante, desenharam muito, estudaram, fizeram aqueles testes de sombreado que a gente conversou nas últimas 2 semanas, viram as formas geométricas, praticaram um pouquinho com perspectiva. Pouco a pouco a gente vai adicionando novos elementos, né, que podem ser compostos para fazer um desenho melhor, né? Então a gente começou de leve com um pouquinho de anatomia, passando um pouquinho para sombreado, um pouquinho de perspectiva. Se você juntar um pouquinho de cada coisa, você vai ter uma complexidade e uma qualidade maior nos seus trabalhos, né? Hoje nós vamos ver sombreado, né? Continuando aqui a parte do sombreamento degradê de formas geométricas para ver algumas noções um pouco mais avançadas que podem ajudar você a conferir uma volumetria e um aprofundamento melhor nas suas formas, né? Eu gostaria de rever rapidamente o que foi visto na última aula em relação às formas, como que a sombra se comporta em superfícies diferentes. Nós temos superfícies quadradas, nós temos superfícies arredondadas, temos um misto das duas, né? Então a gente tem que lembrar que o sombreado ele se comporta de maneira diferente de uma para outra, acompanhando aquele tipo de superfície. Então vamos relembrar. Aqui nós temos aquelas formas, né, iniciais. A gente conversou sobre quadrado, por exemplo, conversamos sobre círculo aqui assim, conversamos sobre o misto delas, né, que eu chamo de ameba, geralmente nesse formato. Quando a gente conversa, fazer assim, né, pensando, por exemplo, que nós temos aqui a luz vindo, vamos pensar, daqui, né? Lembrando que neste caso nós temos a superfície reta, então se a gente vai ter uma luz batendo diretamente aqui assim, vai ter um pouquinho de sombra aqui e vai ter um pouco mais de sombra aqui. Lembrando que nós temos um desenvolvimento de sombreado, que ele começa leve e vem escurecendo até ficar bem forte. Então, cabe a você decidir quando que você vai usar a versão fraquinha, quando você vai usar o médio e quando você vai usar o forte. Neste caso aqui a gente pode mais ou menos identificar desse jeito, né? Que aqui tá batendo luz direto, não vai ter muita coisa, vai ter só um pouquinho, muito de leve aqui assim para iniciar. Agora, aqui nessa lateral, já aqui vai ter bastante coisa, né? Então você tem que vir sombrear bem mais forte. E tudo mais ou menos num tom só, né? Porque aqui a superfície é reta, ela permite isso. Então nós temos aqui uma região bem escura. E aqui, que não está batendo nem muita luz, nem muita sombra, é o meio termo, seria entre esses dois. Só nesse exemplo aqui, nós temos 3 casos. É um pouco mais fácil da gente visualizar as diferenças neste caso, porque as superfícies são retas, né? E quando a gente vai passar aqui para a região circular, né? Aí nós temos que lembrar do formato, que nós temos essa forma geométrica, no caso nós temos uma esfera, então a gente observa o contorno dela e tenta mais ou menos assemelhar isso naquela linha inicial que vai dividir a luz da sombra. O que eu digo por linha divisória? É pensar que nós temos um formato aqui assim, e vamos pensar na linha que divide a sombra da luz. Então a linha ela vai vir, pensar que a luz está vindo daqui assim, né? A linha ela vem dividindo a forma, mais ou menos seguindo o formato inicial. Então observe como que nós vamos ter um degradê, ok, a gente vai ter o degradê separando lá, de lá para cá, mas ele mais ou menos para nessa linha, tá? Eu estou começando esse conceito de linha divisora, entrando aqui e saindo aqui, porque isso vai ser visto nessa aula, que eu chamo de análise planar. É você analisar a planície, aqui, o plano, e você vir colocando sombra e luz, dividindo mais ou menos por uma linha aqui no meio. Lógico que para desenhos para sombreado mais complexo, do tipo degradê, você precisa vir e organizar assim, ó, um sombreado bonito, né, separando. Não vai ter aquela linha. Então essa linha, ela acaba ficando só na sua cabeça, é só uma referência mental, tá? Você não precisa desenhar ela para separar. Chega uma hora que você tem tanta prática que você já consegue fazer esse sombreado aqui assim, sem ter ela ali, para poder identificar para você. Mas nós vamos conversar exercícios sobre como que encontrar essa linha aqui em alguns minutinhos. Então, voltando aqui, né? Nós saímos da região quadrada, vamos agora para o círculo. O ponto que nós estamos chegando aqui, ó, a luz está batendo nessa região. Ela vem daqui, assim, né? Então, o que dizer dessa forma circular? Nós temos aqui a região redonda, que ela é uma versão reduzida dessa. Que tá o ponto batendo, vamos dizer que o ponto está batendo aqui, ó, nesse lugar aqui, ó, né? Então, daqui, nós temos que pensar que
a região vai aumentar de uma forma mais ou menos espiral a partir desse ponto que está batendo a luz central. Então a gente observa o ponto inicial e até onde que vai o limite dessa forma geométrica. O que eu preciso fazer então é aumentar exponencialmente esse formato aqui, ó, até que ele se encaixe nesse formato final aqui assim. Vamos fazer um exemplo prático. Se a gente tivesse, por exemplo, uma estrela aqui assim, né? E a luz estivesse vindo daqui assim, ó. Começou aqui assim um ponto, onde está marcado o ponto aqui assim, né? Então a gente teria que ir aumentando versões maiores de escala da mesma estrela até encaixar nesse desenho final aqui assim, do tipo assim, ó. A primeira versão seria assim, pequenininha. A segunda aumentaria bastante, encaixando. A terceira aumentaria mais ainda. E por aí vai. Aí você pode escolher onde você quer sombrear aqui nos cantos aqui assim, ó, seguindo aquele mesmo desenho. Então aqui na esfera, se nós temos aqui esse ponto aqui que tem que aumentar, você tem que observar que ele vai aumentar, tentar se enquadrar aqui assim, no canto circular e no canto circular. Então nós teríamos aí algumas esferas que vão esticando para lá. Porque se o ponto aqui e tem que esticar para lá, vai esticar para o fundo. Vai esticar para o fundo, como se fossem cascas aí de cebola, né? Aquelas camadas que nós temos na cebola. Vejam que faz então um formato com várias camadas aqui assim. Então você pode escolher qual que é a referência que você quer, qual dessas linhas que você fez, para poder identificar a sombra e aplicar. Você sabe então que aquela linha divisória da sombra e da luz vai mais ou menos passar por aqui assim, ó. Então você pode vir e sombrear o lado de lá. Entenda, pessoal, que isso aqui é só uma identificação grosseira, tá? É só um sombreado grosseiro para identificar a luz da sombra. Você não vai fazer uma linha forte desse jeito aqui assim, isso é só para a gente separar uma coisa da outra. Se a gente fosse fazer para valer, a gente faria alguma coisa mais ou menos assim, né? A gente teria aqui assim um círculo, a luz está vindo, vamos dizer que ela está vindo daqui agora, desse jeito aqui, vou trocar a cor até. Bateria aqui, o ponto de luz aqui, a gente teria que identificar que a linha divisora está aqui. Está bem fraquinho, tá? Mas eu vou sombrear agora aqui assim. Vindo aqui mais ou menos a referência, nós temos a região da sombra completa, que está aqui no fundo, a sombra total, né? Aí nós temos no meio do caminho a sombra parcial. E no cantinho, bem na divisa aqui, ó, nós temos a sombra mais clara. Então é o desenvolvimento do degradê. Começa forte lá atrás. Começa bem forte lá atrás. E aí ele vem clareando conforme você vai vindo para a luz. Assim. Aí o seu controle do peso da mão, ele é essencial, tá bom? Você tem que lembrar daqueles treinos que a gente fez, aqueles exercícios na semana passada, para deixar o seu peso da mão leve, né? Assim, ó. Você tem que ter esse controle, você não pode fazer um negócio que vem assim, por exemplo, forte, e de repente ficou fraco assim, ó. Não pode quebrar assim. Lembra desse exercício que a gente fez na semana passada, tá bom? Então, esse é o desenvolvimento quando a superfície é curva, redonda. Agora vamos avançar. E quando a gente tem uma superfície que é assim, eu chamo de ameba, é uma mistura de várias formas geométricas e a gente não tem um padrão comum. Aí a gente pode pegar um pouquinho do que a gente viu agora há pouco aqui, ó. A gente vai fazer isso aqui, só que lembrando desse formato aqui, ó. Ou desse da estrela. Então, vamos pensar, por exemplo, que a luz está vindo deste ângulo aqui mais ou menos, assim, ó. Deixa bem aqui centralizado, assim, ó. Ele está vindo de cima, mas de frente, assim, ó. Desse jeito, tá bom? Assim, ó. Consegue ver? É como se ela estivesse vindo daqui, aqui assim. Então, se ela está vindo aqui, nós sabemos que toda essa região aqui, ó, vai ter luz. Aqui, toda essa região aqui vai ter luz também. E ali no fundo vai ter sombra, e vai ter sombra, e vai ter sombra. Então, vamos pensar nisso aqui como se fossem esferas, né? O lado de cá vai ter sombra do lado de cá, exposto aqui, né? O lado oposto aqui. Do lado de cá vai ter um pouco de sombra também. E o lado de cá vai ter um pouco de sombra também. Desse jeito aqui assim. Ah, mas por que você colocou exatamente aqui e você não colocou talvez aqui, ó? Qual que é a diferença se você não colocar aqui? Bom, eu penso que a luz, se ela está vindo aqui de cima, desse ângulo mais ou menos aqui assim, ele vai iluminar toda essa região da frente e talvez
na virada aqui, ó, comece a ficar exposto um pouco à luz. Aqui tá um pouco mais na sombra. Da mesma maneira que eu acho que talvez essa parte aqui, ó, essa parte aqui ela esteja um pouco na sombra também. Então, um pouquinho aqui, ó, esteja na sombra também. Ali, né? Aí aqui, nós temos lá de cá também, ó, aqui. Eu acho que aqui também estaria na sombra também. Até começar a virar, ele começa a sair daqui, ó, e ser exposto à luz. Bateu aqui novamente na região da luz, ó. Então aqui, é claro, que é escuro, foi exposto à luz, porque a luz está entrando aqui, ó. E aí ele vem vindo, aí entrou de novo na região da sombra aqui, ó. Sombra marca aqui assim. Vocês conseguem ver então como é que existe todo um contorno ao redor e cada situação é diferente? Nós temos sombra aqui, aqui ele voltou a ser iluminado. Sombra aqui, voltou a ser iluminado. Com isso você vem pesando ou clareando, né, as suas sombras. Sempre no controle do degradê, porque é você que está no comando. Não deixe o seu lápis falar sozinho. Não deixa ele falar, ó, aqui vai ser escuro, aqui vai ser claro. Não, é você que está segurando esse lápis aí. Aperta aí onde tiver que apertar e clareia. Deixa ele seguir o que você quiser, não ao contrário. Deixando que assim, e nós temos aí umas regiões aqui sombreadas. Você vê como que dá para juntar os dois, inclusive aqui, ó. Pelos dois lados estarem na sombra, você basicamente pode juntar os dois lados aqui assim e fica uma região desse jeito. Aí aqui embaixo a mesma coisa. Nós temos aqui o sombreado um pouquinho aqui assim, podemos juntar um pouco com esse aqui assim. Juntando os dois aqui assim. Joia? Então esse é um formato de uma beba, é coisa simples, então a gente pode passar agora para um exercício um pouco mais complexo, né, que a gente vai começar a conversar sobre a análise planar, que eu falei agora há pouco. O que eu me refiro por análise planar, pessoal? É a ideia de que nós temos o objeto aqui assim, e nós temos uma linha que passa separando a região da luz e a região da sombra. Essa linha que divide é uma linha imaginária, mas ela deve sempre estar em foco para você. Você tem que saber onde é que ela está passando. Pode ser que ela passe retinho assim, pode ser que ela esteja passando assim, ó, deitada, pode ser que ela esteja inclinada, mas pode ser também que ela seja uma cobrinha, ela seja um desenho completamente diferente. O que você precisa observar é o formato que a sua forma possui e acompanhar aquele formato. Você tem que analisar, vamos pensar numa esfera, por exemplo, né? A esfera ela é redonda, então é como se nós tivéssemos aí o planeta Terra, né? Nós temos o Equador, a linha do Equador. Você não vai ver a linha do Equador passando reta de um lado para o outro. Se você estiver vendo o planeta Terra meio que de cima e for ver a linha do Equador ali embaixo, ela vai fazer uma curva bonita ao redor, aqui assim, né? Você não vai ver aquela linha reta, que nem um lápis, aqui assim, né? Não acontece isso. Por quê? Porque a linha do Equador, ela está seguindo a superfície da Terra. Então você está ciente disso e você tem que mostrar isso no papel. Você tem que fazer aquela curva acompanhando desse jeito assim, ó. Pensar que nós temos aqui o planeta Terra, né? Mais ou menos uma esfera aqui, só para uma referência, né? Agora nós vamos identificar a linha que passa ao redor. Se a gente fosse ver esse planeta Terra visto de lado, seria simples, né? Ele estaria aqui assim e passaria uma linha reta, assim, ó, dividindo ele no meio. Beleza? Dividir ele no meio. Legal, mas a gente não está vendo ele assim, nós estamos vendo ele meio que de cima, assim, ó. Então, essa linha, ela vai começar a fazer o contorno aqui assim, ó, desse jeito, lembrando da técnica que eu falei para vocês semana passada. Faz um pouquinho aqui e faz um pouquinho aqui. Se vocês vieram treinando a fazer aquele exercício do círculo dentro de um quadrado, assim, vai ser mais fácil para vocês controlarem aí esse círculo agora, né? Espero que vocês tenham feito seus exercícios e se não fizeram é só observar o vídeo anterior que está ali, algumas referências para vocês. Enfim, nosso intuito aqui, pessoal, é fazer um anel ao redor aqui, ó, passando inclusive por trás. Desenhar atrás assim é essencial, vocês têm que fazer o caminho inteiro, não é porque está na frente aqui que vocês vão fazer só na frente, não, tem que fazer atrás também. Por quê? Porque ao desenhar a parte de trás, escondida, você faz aí aquele ensaio do caminho. Você ensaia o caminho que está lá atrás, pontilhado aqui assim, para ver que ele surgiu aqui, ó, e veio e apareceu do lado de lá. Então ele veio e apareceu aqui, vem e marca ali. Então o caminho de volta está mais ou menos aqui assim e foi para lá.
Claro, o desenho aqui tá bem zoado, né? Não tá uma esfera geral, mas vocês entenderam a ideia, né? A linha que tá passando, ela tá aqui, ó. Vejam como que é, como se fosse uma formiga, né? Que tá passando em cima aí de uma bolota, né? Ela veio aqui assim, subiu aqui, contornou por aqui e desceu lá para seguir em frente. Esse termo aí, formiguinha, é uma coisa que eu uso bastante, inclusive nas aulas com meus alunos, para eles entenderem. É o caminho que ela faz por cima dessa superfície. Aqui nós temos uma esfera. Legal, mas e se a gente for agora pensar em outros formatos, né? Vamos pensar, por exemplo, que nós temos aqui, ó, cilindro, seguido de cilindro, em cima de um quadrado, assim, tá? Vou fazer agora que assim, se a nossa formiguinha, ela está vindo aqui, ó, desse jeito aqui, ó, ela foi até ali e parou ali, né? Agora, o que ela vai fazer? Ela está entrando embaixo dele aqui, ó. Lembrando que não é porque esse cilindro está aqui assim que essa parte aqui, ó, é a que está encostado no chão. Não, na verdade não. Ela está entrando lá por baixo dele ali, ó. Aí ela encostou mais ou menos no ponto onde ela está tocando o chão. Porque eu acho que o cilindro está tocando mais ou menos ali o chão, né, ó. Deixa eu pensar no ponto que ele está encostando lá embaixo, né? Concorda? Não é aqui o ponto que está encostando no chão, beleza? É lá dentro, ó, do outro lado, lá no fundo. Então aqui que ele está encostando mais ou menos no chão, ó, lá atrás. Então ela veio até ali. Aí a partir daqui, ela começa a voltar e fazer o caminho que vai sair aqui, ó. Então ela vem, faz a curva, vai sumir lá embaixo de novo, ó. Voltou a encostar do outro lado de lá. Aí ela segue viagem. Segue viagem. Vai entrar lá embaixo de novo. Quando ela surgir, pessoal, ela tá surgindo aqui, ó. Vai continuar lá. E depois ela vai seguir viagem aqui. Ou seja, vem cá, dá uma olhadinha bem perto aqui, ó. Olha o que aconteceu aqui, ó. Vocês conseguem ver como que existe uma diferença, um salto dessa linha para essa? Eu não fiz isso, ó. Isso, isso, isso. Não é isso aqui. Olha o buraco que ficou ali, ó. Ficou isso, isso e isso. Tá? Vocês entenderam o motivo, né? Por causa que, na verdade, essa linha está entrando, se escondendo embaixo do cilindro lá, ó. A gente não consegue ver, mas o ponto dela no chão tá ali, ó. Tá? No momento que ela surge daqui, ó, ela dá a volta por cima do cilindro, ela volta a desaparecer para mais ou menos terminar o caminho dela ali, ó. Aí ela volta a aparecer aqui e segue em diante. Vou fazer mais um exemplo, ó, bem simples. Vou pegar aqui a caneta azul aqui, ó. Pensa que nós temos aqui um cubo, né? Assim, ó. Aqui, aqui e aqui. Assim, nós temos aí o nosso caminho. Tá dando a volta por aqui. Massa. Tá. Vamos lá, nosso caminho da formiguinha. Ele tá vindo aqui, né, ó. Começa aqui. Ele chegou aqui, nessa parte aqui do cubo aqui, o que ele vai fazer? Ele vai seguir reto? Claro que não, ele vai subir nessa direção que já existe aqui, ó. Inclusive a perspectiva mostra pra gente que as linhas estão subindo, né? Então, a nossa formiga ela vai subir também, contornando aqui o mesmo cubo. Chegou aqui em cima, ela vai seguir nessa direção, porque as outras linhas já estão naquela direção, ó. Já tá mostrando pra você onde ir. Não precisa inventar a linha e, sei lá, falar que, sei lá, eu vou pra cá, assim, ó. Nada a ver. Nada a ver, porque as linhas já existem para você seguir, tá? Observa aí o que você já desenhou e siga as mesmas linhas que já existem. Não tem por que inventar. Então, a linha já existe. É essa? Vamos seguir reto. Ah lá. Agora, vamos avaliar aqui, ó. Para onde que ela vai descer? Se a gente fosse seguir em linha reta, tá? Só uma simulação. Nós seguiríamos aqui, ó, linha reta, até ela sair aqui, ó. Né? Então, se essa linha ela veio aqui, agora a formiguinha ela tá descendo lá de lá, ó. No mesmo ângulo, ó. Mesmo ângulo. Ela tá descendo até ela encostar lá. Encostou ali, ó, aquele ponto bem forte ali, ó. Aí você vai seguir viagem com ela. Então, ela vai realmente surgir só ali, né? Então, qual que é o saldo desse desenho que nós temos aqui? Que vai acontecer isso, 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 e daí ela volta a aparecer ali. Olha lá. Tá? Veja essa quebra que existe aqui, ó. Isso, se a gente for sombrear agora,
se fosse colocar uma parte sombreada aqui assim, seria muito mais tranquilo, né? Claro que esse tipo de sombreado que eu tô colocando aqui não existe, tá, pessoal? Na vida real, porque nós temos superfícies planas aqui, ó. Mas, para vocês verem como que a sombra se comporta no desenho que vocês podem usar mais pra frente. Olha como que teríamos aqui uma diferença de sombra desse lado para esse, para esse. Isso aqui é muito visto quando você vai fazer sombreado de anatomia humana. Nós temos pensar assim, né? Aqui, ó. Nós temos um rosto aqui assim. Queixo da pessoa. Bem simples, tá? Aqui assim. Aí nós temos aqui assim, o nariz da pessoa aqui. Nós temos a boca aqui assim. Aqui assim, tá? O queixo, etc e tal. Aí nós temos aqui o pescoço. E vai pra lá. Enfim. Nessa situação aqui, vocês podem observar que vamos ter a luz vindo daqui, de cima. E aí, vou fazer aqui, ó. Se a luz está vindo aqui, nós temos que pensar em todas as superfícies e avaliar elas independentemente. Então nós temos a região da bochecha, que é redondo, nós temos a região aqui do nariz, que é triangular, temos os lábios, que são cilindros, né? Um cilindro aqui e outro cilindro aqui. Queixo, que é uma bolinha. Então, se a gente fosse identificar as linhas, ó, fazer aqui, ó, linha aqui, chegou aqui, fez uma curvinha assim por causa do queixo. Aí, aqui, entre o queixo e a boca, ó, os lábios, né? Entre o queixo e os lábios tem uma queda, tem um buraco aqui, ó. Então ela vai fazer o negativo, oposto. Aqui. Lábios aqui. Lábios eles saem, eles são dois cilindros que saem, desse jeito assim, ó. Então aqui nós contornamos. Começamos aqui, ó. Contornamos um, contornamos o outro. Fez 2C. Então, ó, curva, curva. Aí nós temos um pouco de sombra projetada aqui do nariz, né? Que já conecta ali, ó. Então a gente não faz muita coisa. E aí nós temos o lado, se for pensar no nariz como sendo um triângulo, né? Assim, ó. Embaixo dele é preto. E do lado de cá também seria preto também. Porque ele é uma quebra assim, ó. Então aqui do lado de cá nós teremos aí também uma divisão. Enfim, estamos chegando no ponto que eu queria mostrar. Olha onde que a linha veio. A linha ela veio até o queixo aqui e jogou um pouco para cá. Por quê? Porque a parte de baixo do queixo ela é uma região reta, né? É assim, ó. Nós temos aqui embaixo do queixo aqui, ó. E nós temos a frente do queixo aqui. Então embaixo dele aqui, ó, é escuro. Enfim, no momento que essa linha, a formiguinha, entre aspas, tá seguindo para cá, ela vai começar a descer lá embaixo do queixo. Ela tem que seguir caminho, tá, pessoal? Então ela vai continuar seguindo aqui, ó, talvez contornando o queixo lá embaixo, ó, as escondidas. Aí ela chegou na curvatura ali, ó, na curvatura do gogó, ali, ó, e ela começou a vir pra cá. Ela começou a descer em relação ao queixo. Aí, opa, ela apareceu ali, tá bom? Toda essa região aqui do pescoço, ela é basicamente na sombra, tá? Mas eu vou ignorar por enquanto esse fato aqui, só pra aplicar aqui o conceito que eu tô falando no sombreado. Olha onde que a linha foi surgir, né, pessoal? Foi surgir aqui, ó. Aqui. E ela veio pra cá. E aí, aqui, nós temos o músculo, né, esternocleidomastoideo, que ele é um cilindro gigante. Então, esse cilindro faz uma curva aqui, ó. Assim. Continua seguindo. Chegou aqui, nós temos a clavícula, aqui embaixo. A clavícula é outro cilindro, que faz pra cá. E continua descendo. Tá? Com isso aí, olha lá. Basicamente, tem aí um sombreado pronto de um rosto, né? Maneira super direta, digamos assim, é até simples, né, falar desse jeito, mas não é assim exatamente que acontece o sombreado, mas a título do exercício, você já vê como que a linha ela veio e dividiu aqui, né? Vocês poderiam então utilizar essa parte aqui laranja para poder trabalhar um degradê do escuro aqui, ó, pro claro aqui, desse jeito, tá? Se fosse aplicar um pouco de sombra projetada aqui, na verdade, a gente só precisaria colocar aqui, a partir desse ponto, jogar para lá. Porque a luz ela está vindo daqui para lá, ou seja, o queixo está aqui, ó. Então ele, a partir desse ponto ele joga a sombra para lá. Então nós teríamos um pouco de sombra aí nesse caso. Bom, esse é um exemplo então, vamos continuar em frente. Voltando aqui então para essa esfera, que acho que agora vocês entenderam a ideia, né? Nós temos aí então o contorno, que ele vai vir sentindo a superfície. E mais do que você fazer apenas a curva, você tem que mostrar a volta também.
Porque essa curva, pessoal, uma coisa que meus alunos erram muito é essa curva aqui, ó. Essa conexão aqui, ó. É a volta, tá bom? É bom você fazer a simulação aqui, ó. Aqui e fazer a simulação aqui, ó, da volta. Por quê? Porque senão vai acontecer que você vai ter um caso assim, ó. Você vai ter uma esfera aqui assim. Aí, você vai chegar na hora de fazer o cantinho ali, ó. Você vai chegar e fazer isso aqui, ó. Você vai vir com ele assim e, de repente, terminar assim. Até dar um zoom bem perto aqui, ó. Pra vocês poderem ver. Tá vendo como essa linha, ela tá vindo pra cá? O que acontece se ela seguir reto? Ó, ela tá indo nessa direção. Isso, você tá mostrando pra gente que a linha tá indo nessa direção. E na verdade não acontece isso. Se você fosse querer corrigir e mostrar que, ó, agora eu vou mostrar o caminho de volta aqui, ó. Voltou. Tá, ficou pior ainda. Por causa que agora você fez um desenho assim e assim. Né? Então, isso aqui tá errado, pessoal. Não adianta, vocês têm que fazer a curva bonita. Vou fazer do lado de cá agora, ó. Ela vem pra cá, ó. Fez uma curva e voltou. Veja como ela apenas encosta ali, ó. Encostou só, ela só tem um toque assim, ó. Ela tá a linha, o canto aqui, ó. Ela veio, tocou e voltou. É como se essa linha que fosse lá atrás está se escondendo atrás de uma duna de areia, né? Vamos dizer assim. Ela subiu e voltou. Então, aqui, nesse desenho que a gente fez do planeta Terra aqui assim, a gente pode agora vir fazer o outro cruzado agora. Se esse aqui é o ponto mais alto da nossa esfera, aqui assim, ó. Lembra daquela história que eu falei da outra vez, né? O ponto mais alto da curva é esse, em relação ao resto do desenho. Então, aqui é o meio. Mesma coisa, eu vou virar aqui de lado e fazer o contorno aqui, ó. Comecei aqui, lancei pra lá, e a curva vai embora. Pra cá. E pra cá. Tá, Maurício, mas por que você pega tanto nessa tecla de você ficar fazendo o caminho de volta lá atrás? Que isso, pessoal, já é uma preparação, isso aqui já é uma prévia pro desenho de anatomia lá na frente. Dá uma pesquisada naquele nome que eu falei na primeira aula, chamado Andrew Loomis, para vocês verem que os desenhos de rosto do Andrew Loomis, eles seguem esse padrão aqui assim. Eles fazem essas divisões aqui de esfera desse jeito assim, quanto mais divisão você faz melhor, porque daí aqui, vou virar para vocês aqui, não, dividindo desse jeito aqui assim, eu posso agora fazer uma outra divisão, fazer aqui assim, né, seguir essa linha reta agora. Eu posso fazer uma outra linha aqui assim, né, seguindo o mesmo padrão, ó, aqui, bem simples, tá? Aqui, e aí aqui eu já posso começar a colocar as linhas divisórias aqui, para fazer um rosto, né? Olha lá. Mesmo esse rosto aqui assim que eu tava fazendo aqui assim, de maneira bem rápida aqui, vocês observam como que ele fica mais simples quando a gente coloca as linhas aqui, né? Ele fica mais simples com acompanhar as curvas que você já fez, tá vendo? Super rápido aqui assim, para fazer um rosto que seria na posição aqui, encaixando aqui. Mas enfim, é só um exemplo simples aqui. Mas vamos avançar. Legal, pessoal. Ó, observe que eu fiz aqui uma composição simples de uma meia esfera, né? Na verdade é só um domo, né? A parte da frente, a parte de baixo eu vou basicamente apagar. E atrás aqui eu fiz um quadrado. E aí, nas laterais aqui, eu fiz como se fosse um pano, né? Essas duas formas que estão aqui, elas estão sobre um pano, né? Como é que eu fiz esse pano? É simples, as laterais têm curvas, né? E cada uma dessas curvas vocês podem seguir, seguindo pela perspectiva, ó, linha, linha, linha. Olha lá, tá vendo? Aí você pode conectar elas aqui assim para fazer aquele efeito de dobra. Pode até fazer uma pontinha aqui na frente assim, ó. Dobrou pra frente assim, ó. Tá. Enfim. Se eu fosse colocar uma luz numa direção e pensar na sombra que vai vir da outra, pensar que ela está vindo daqui. A luz aqui assim. Joia?
Então, vou começar a sombrear aqui. Se a luz está vindo dessa direção, eu vou pensar que a nossa linha divisória, ela vai passar naquele ponto que passa aqui, ó, ele encosta aqui, aí você vem e faz aquele sombreado que eu falei pra vocês, desse jeito, né? Ao redor aqui, ó. Então a gente pode vir e identificar o sombreado aqui ao redor, assim. Lembrando que eu comentei com vocês na semana passada também. Comecem o sombreado de vocês fraco, tá? Vocês não tem motivo para fazer ele forte. Porque se você fizer forte, você não tem como deixar ele mais fraco depois. É mais fácil fazer ele fraco primeiro, para depois deixar ele mais forte, né? É a coisa mais lógica. Então nós temos a região aqui com a luz desse jeito, batendo aqui e a sombra lá atrás, certo? Agora, aqui atrás, nós poderíamos jogar um pouco de sombra projetada aqui atrás. Essa história de sombra projetada eu vou ouvir com vocês numa outra vez, tá? Porque tem a ver com perspectiva também, etc e tal. Mas se a luz está vindo mais ou menos daqui, pode jogar um pouco de sombra atrás ali. A sombra atrás seria basicamente a mesma coisa, né? A cópia aqui assim. Existe aí umas coisas de ângulo, de linhas que passam aqui assim e tal, mas eu não vou entrar nesse aspecto por enquanto, que deixa para aula de perspectiva. Aí nós temos aqui na frente essa dobrinha aqui, ó. Essa dobrinha, ela é uma simulação de um cilindro, né? Então, se o cilindro está aqui, nós vamos sombrear ele, que a luz está vindo daqui, vamos dividir ele no meio, né? Pela noção da linha da análise planar. Divide bem no meio assim, e aí você pode sombrear ele na parte de baixo, aqui e aqui, assim, tá? Aí nós temos de novo aqui assim o sombreado projetado. Desse jeito, certo? Aí nós começamos aqui com a parte da sombra nesse cubo aqui assim. Na parte de cima vai ficar basicamente branco. Tá, mas por que vai ficar branco aqui assim se a luz está vindo aqui? De novo, é o que eu comentei com vocês na outra vez. Não é porque eu coloquei a direção da luz que está vindo aqui, que ela só está vindo aqui, ó. Não é uma lanterna, não é uma lanterna daqui. Existem pontos, né, de luz vindo de toda a direção. Aqui assim, ó. Todos eles vêm nessa direção. É como se fosse a luz do sol, né? Tá vindo apenas nessa direção, mas pega tudo aqui, ó. Tudo aqui. Ou seja, deixa isso aqui, deixa isso aqui, ó. Ela tá vindo pra cá? Legal, mas olha lá como que tá iluminando aqui também, a parte de cima, né? Então vocês não precisam aí sombrear essa parte de cima, não. Pode colocar um pouquinho de sombra aqui, talvez. Pouca coisa aqui atrás, aqui assim. E aí nós temos aí, essa região aqui atrás estaria bem mais sombreada. Aqui assim. Desse jeito. E aí nós temos agora aqui a parte da roupa aqui embaixo, né? Do pano aqui embaixo. Aqui nós temos uma pequena curva, então ele vai ter um pouquinho de sombra aqui, que eu estou pensando em todos eles como sendo pequenos cilindros, né? Nós temos aqui assim, os cantos. Aqui nós vamos ter mais um, e por aí vai. Então, esse lado aqui vai ter um sombreado, aqui vai ter um pouquinho de sombreado também. E aí você vai sombreando aos pouquinhos aqui assim. Essa parte ela vai ter sombra basicamente tudo por causa da sombra projetada. Então, vamos ver. Ponto, vai pra cá, pra lá. Aí a parte que está fora da sombra, a parte que está aqui do fundo, aqui assim, esse fundinho ele pode ter um pouquinho de sombra também. Aqui assim. E se eu fosse pensar que nós tivéssemos alguns desenhos aqui de estampa neste cenário, né? Poderia pensar que nós temos o desenho de uma estrela aqui nessa esfera. Aqui nessa parte de cima aqui do cubo, eu poderia fazer um desenho de sei lá, como se fosse um cubo mágico, né? Aqueles que tem as linhas dividindo. E aqui atrás eu poderia fazer esse desenho aqui com faixas, tá? Então, como que eu colocaria essa estrela aqui nessa esfera? Você vai ter que dobrar ele é reto aqui assim, você vai ter que, é reto desse jeito, você vai ter que dobrar ele para adaptar ele na nova superfície, né? Então, se ele está aqui assim, ele vai ser desenhado mais ou menos com curvas, né? Vou fazer aqui.
fazendo ele dobrado assim, com bastante curva aqui assim. Vocês vejam que é apenas uma adaptação para cá, seguindo a noção da análise planar que a gente conversou. Você sente a superfície e aplica aí as linhas de acordo para poder grudar com a superfície. Agora aqui, se a gente fosse fazer uma região com cubo mágico aqui, seria bem simples, né? É só você seguir as mesmas direções que você fez. Claro, não é exatamente um cubo mágico, porque o cubo mágico tem bem menos divisões do que isso. Mas é só um exemplo. Aqui, eu estou seguindo a perspectiva, né? Seguindo as linhas que já existem. Se eu fosse descer agora essa linha a partir daqui, e as demais também, elas iriam descer também, seguindo o que você já fez. Olha lá, elas seguem essa linha aqui, né? Vou dar um destaque maior para vocês não ficarem em dúvida. Aqui. Eu não estou avançando atrás dessa esfera aqui, tá bom? Mas olha como que elas descem. E do lado de cá, se a gente fosse fazer uma linha agora assim, ó, ela passa aqui, ela vai para lá também. Desse jeito. Tá. E agora em relação aqui a essa cortina, esse paninho que nós temos aqui atrás. A linha, ela pode começar aqui, ó. Ela fez uma curva para lá. Aí ela vai vir surgir assim, aqui. Aí ela acompanha, tô vendo a lateral, tá bom? A lateral aqui, ó. Eu sei que ela vai vir até aqui. Ela vai vir de boa. Ela vai vir de boa até essa divisão aqui, ó. Tá bom? Então vocês podem vir com ela fazendo uma curvatura aqui assim. Ela veio e foi pra lá, acompanhando. Agora chega aquele caso que eu comentei no começo da aula. Fez uma curva aqui, só que agora essa curva ela tá dando a volta lá por trás. A gente não consegue ver, mas ela tá vindo por aqui, escondida aqui. Aí ela volta a surgir mais ou menos aqui, ó. E de novo ela fez a mesma coisa. Então olha um salto que deu aqui, né? E aí aqui ela volta a aparecer de novo aqui atrás, ó. Tá. Com isso eu posso fazer o resto das linhas. Aqui do lado de cá a mesma coisa. Se eu fosse fazer escrever o meu nome aqui, ou escrever desenho aqui, ó. Desse lado de cá. Eu iria fazer a palavra dobrando, assim, ó. Aqui tem a dobra, que a gente conversou. O final desse E não vai aparecer, por causa que ele está escondido atrás dessa dobra. Aqui, ó. Né? O final desse E não vai aparecer, mas talvez o começo do S já comece na sequência. Seria um S assim, né? Então a gente não vai ver o começo dele, porque ele também está escondido. Então eu acho que um pouquinho do S vai estar aqui, ó. Aqui. Aqui. Mais ou menos assim. Eu vou fazer por cima aqui, tá? Só para identificar para vocês, ó. O E estaria aqui, curvado aqui. Agora nós teríamos aí o N e por aí vai passando ali atrás. Então, olhem aqui, né, como que a textura se adapta aqui às curvas. Bom, o que foi que a gente viu então hoje para você poder aplicar nos seus desenhos futuros? É avaliar a análise planar, da onde que a sua superfície está mandando você ir. Às vezes ela é reta, às vezes ela é curva, mas você precisa adaptar. Se ela é reta, você vai fazer o seu desenho tranquilo, mas se ela tiver uma região que for triangular, por exemplo, você vai ter que vir fazendo seu desenho aqui e vai ter que fazer ele sumir, não tem jeito, tá? Então, essa esfera que eu fiz, explicando, né, a prévia que vai ter do André Loomis aqui, se vocês puderem fazer o exercício em casa, fazendo curvas, fazendo a parte de trás, assim, né, vamos dizer, escondido atrás da esfera. Você pode fazer esfera, cilindro, cone, o que for necessário aí, mas pratiquem bastante essa parte e apliquem o sombreado no degradê dentro dessas linhas que a gente conversou, que aí vocês vão ver o desenho de vocês ganhar muito mais superfície e profundidade, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Se por acaso ela foi útil para vocês, não esquece aí de divulgar com seus amigos, manda para eles também, para que o conhecimento continue seguindo em frente, vá adiante e tal, porque é importante e infelizmente não são muitos canais aí que exploram as técnicas de maneira profunda, assim. Eu vejo muitos vídeos aí fora do pessoal só fazendo sombreado direto, mas eles não têm a técnica de como que você faz esses cantinhos,
como que você entende uma forma geométrica, assim, explicando por detalhes, né? Então, eu agradeço muito o seu tempo de estar assistindo aqui hoje e a gente se vê na semana que vem, né? É isso aí, bons estudos!